do ministro da Economia, Paulo Guedes, que foi um dos protagonistas do noticiário político e econômico desta quinta-feira. Gente, vou botando na tela aqui para a gente entender do que está falando. Por que o Paulo Guedes foi foco nessa quinta-feira? Tudo começou com essa matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, matéria da Juliana Sofia e da Ediana Tomazelli, que trabalhei, inclusive, na época do Estadão, excelente repórter, super competente. Essa matéria vazou que seriam planos do ministro Paulo Guedes para um segundo governo do presidente Jair Bolsonaro, quanto ao fiscal brasileiro. Guedes, segundo essa matéria, está querendo uma grande reestruturação da maneira como as contas públicas no Brasil são administradas. O mercado, claro, ficou de olho nisso, especialmente porque, além da matéria publicada pela Folha, o Paulo Guedes hoje participou de um evento, então ele pôde comentar um pouquinho mais sobre essa matéria. O que estava lá nessa matéria? Essa reportagem fala que logo depois do segundo turno, se Bolsonaro ganhar, o segundo turno agora é dia 30, né? Então hoje a gente está no dia 20, a gente tem o quê? Mais 8 dias de campanha, que acaba com o debate na Globo ali, no dia 28, né? É sexta-feira, 29, sábado, 30 já é o dia da eleição. Então a gente tem mais 8 dias de campanha e a eleição é daqui menos de 10 dias, porque a gente já está quase virando para o dia 21 aqui. O que a matéria mostra? Se Bolsonaro ganha, esse é o cenário, tá? Bolsonaro ganhou lá, conseguiu virar sobre o Lula, tirou aquela diferença de 6 milhões de votos do primeiro turno, e aí chegou no dia seguinte, o Paulo Guedes quer apresentar uma proposta de emenda constitucional, mais uma PEC, adora uma PEC esse governo, né? Que afastaria a possibilidade de um waiver no teto de gastos. Calma que eu vou explicar os conceitos. O teto de gastos, vocês sabem, né? Criado lá pelo Henrique Meirelles, ainda no governo Michel Temer, Meirelles que hoje declara voto ao Lula, inclusive, política brasileira é complicada, né? Lula que diz que vai acabar com o teto de gastos. Essa regra diz que o governo não pode mais crescer em gastos além da inflação do ano anterior. Então ele pegou lá 2017, beleza, a gente podia gastar 10. Quanto que foi a inflação? A inflação foi de 5%. Então agora a gente pode gastar 10,05%, tá? É basicamente esse o cálculo. Você congela ao longo de 20 anos, que é a validade da PEC, o total de gastos do governo e só corrige pela inflação. Então é um aumento nominal, mas não é um aumento real, porque você só corrige a inflação. Esse teto foi furado várias vezes, vocês se lembram, né? Foi furado, inclusive, pelo ministro Paulo Guedes, pelo presidente Bolsonaro, ao longo dos 2 últimos anos. Primeiro, teve a PEC dos precatórios, que tirou da sujeição, que estabeleceu um subteto para o pagamento dos precatórios, que são dívidas do governo reconhecidas na justiça e contra as quais não cabe mais recorrer. E também essa PEC dos precatórios mudou a regra de cálculo dessa inflação. O governo percebeu que a inflação em 12 meses, entre janeiro e dezembro, era maior do que a inflação acumulada no meio do ano ali, entre junho e julho de um ano, que era a regra anterior. Então o governo botou a inflação para trabalhar a favor dele para poder gastar mais em ano eleitoral. Houve essa PEC. Então, beleza, já foi um alívio ali para o governo, liberando mais dinheiro para poder gastar em ano eleitoral. E aí chegamos agora no começo do ano, teve a tal da PEC eleitoral, ou PEC Kamikaze, que também trouxe uma série de alterações que permitiu ao presidente Jair Bolsonaro gastar mais neste momento eleitoral, inclusive driblando a lei de responsabilidade fiscal, porque a lei estabelece que para gastos permanentes tem que ter fontes de recursos permanentes. Ele transformou gastos, criou gastos não permanentes, gastos temporários, inclusive para aumentar o Auxílio Brasil, né? Tentando aumentar a popularidade dele entre os mais pobres. E também configurando um furo no teto dos gastos ali, além da própria lei eleitoral que proíbe aumento ou criação de benefícios para a população no período eleitoral, a não ser em estado de emergência, estado de calamidade. Isso foi incorporado na PEC, o governo conseguiu driblar também a legislação eleitoral. E aí este governo, que nós sabemos do seu caráter perdulário quando há pressão política para fazê-lo, inclusive o Paulo Guedes foi diminuído e teve que passar a pedir autorização do Ciro Nogueira, que é o ministro-chefe da Casa Civil, que inclusive era um aliado histórico do PT, mas agora tá assim com o Bolsonaro desde criancinha. Vai vendo, tem povo que defende político ainda. Enfim, o Ciro Nogueira manda mais que o Paulo Guedes hoje, porque o Paulo Guedes, se quiser mexer no projeto orçamentário, ele tem que pedir autorização do Ciro Nogueira. O Paulo Guedes
este homem que chegou engolindo uma refeição de sapos ao longo desses 4 anos de governo de Jair Bolsonaro, agora fala: olha, a gente olha a situação aqui e fala, putz, talvez não caiba o teto de gastos. Então a gente vai fazer o quê? Reformular o teto de gastos. E é tudo sobre isso, essa matéria da Folha, esse enorme, né, preâmbulo aqui, para a gente ficar na mesma página, porque eu sei que tem gente de todos os lugares, de todos os níveis, e mais informados, menos informados, a gente começou agora, acho que agora a gente está num lugar comum aqui, tá? Quais são os planos do Paulo Guedes? Se falava em um waiver do teto de gastos, que seria uma licença para gastar. A gente fala, vamos fazer o seguinte, a situação está muito grave e tal, pipipi, a gente suspende o teto de gastos por 2 anos. Isso seria o waiver, né? A gente tira o orçamento da sujeição a essa regra e passa a valer dali por diante. Agora ele está falando, olha, a gente não vai precisar desse waiver se logo depois de uma possível reeleição de Bolsonaro, a gente apresentar uma proposta de emenda à Constituição que vai trazer algumas mudanças. Entre elas, a tributação de lucros e dividendos, que, segundo Paulo Guedes, levantaria cerca de 70 bilhões de reais por ano, que seria o suficiente para pagar um Auxílio Brasil agora permanente de R$ 600 por mês. Está incluso nisso esse bônus de mais R$ 200 para as pessoas que conseguirem emprego, porque o Bolsonaro vai para a TV e promete isso. Você ganha 600, você é funcionário, você é beneficiário do Auxílio Brasil. Conseguiu um emprego durante o período que você é beneficiário, você vai ganhar um bônus, mais R$ 200 por mês. Quanto que vai custar isso? A gente não sabe esses números, o governo não divulgou, a campanha do presidente Jair Bolsonaro não divulgou. De onde vai ser essa grana, a gente não sabe. Disse que cobrando, taxando lucros e dividendos, haveria um espaço para manter fixo o Auxílio Brasil de R$ 600. Hoje ele é 400, mas extraordinariamente, por coincidência, no período eleitoral, foi para R$ 600. Ele seria mantido nesse valor. E também se discute sobre uma correção da tabela do imposto de renda, que não aconteceu durante os 4 anos do governo do presidente Jair Bolsonaro. É uma proposta que foi empurrada com a barriga todos os anos e que chegaria, inclusive, para esse segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro. Também com essa taxação de lucros e dividendos, o governo conseguiria pagar o 13º do Auxílio Brasil para beneficiárias mulheres e recompor programas que foram cortados nos últimos meses, como o Farmácia Popular. Segundo a matéria da Folha de São Paulo, Guedes, inclusive, também estuda desindexar o salário mínimo e os benefícios previdenciários. Desindexar, tá ficando difícil, Greg. Calma, pequeno gafanhoto, pequena gafanhoto, eu explico para vocês. O que é a desindexação? Eles são indexados porque eles são ligados a um index, a um índice. Né? Então, o salário mínimo hoje ele é corrigido pela inflação. Também não é ganho real, né? Ele é um ganho nominal. Você pega o salário mínimo e olha quanto que é o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que ele é parecido com o IPCA, mas ele é voltado para uma cesta de produtos de pessoas mais pobres, tá? O INPC é a inflação dos pobres, como se diz no jargão do economista. Então, é esse índice, que é parecido com o IPCA, mas que é um pouquinho maior, porque ele leva em mais consideração, o peso da inflação dos alimentos, por exemplo, é maior, porque consome um espaço maior do orçamento dos mais pobres, né? Esse é um indicador que corrige, essa é a inflação que corrige o salário mínimo e os benefícios previdenciários pagos pelo INSS, né, que está dentro do sistema de seguridade social previsto pela Constituição brasileira. O plano, segundo a reportagem da Folha, seria não mais corrigir esses itens pela inflação passada, mas sim pela expectativa de inflação futura, como aconteceu inclusive durante a época da ditadura militar. O Paulo Guedes hoje foi questionado a este respeito, e aí ele falou, é fake news, deu uma reclamada, falou, Folha, aquela coisa que o pessoal ligado ao Bolsonaro sempre fala, mas no final das contas falou que é fake news, mas confirmou basicamente, né? Ele disse que o objetivo não é reajustar por valores menores, mas a matéria não diz isso exatamente, tá? Tipo, ela não fala, a gente vai mudar a desindexação para reajustar por valores menores. É algo que você pode concluir disso. A gente não sabe ainda porque o plano não foi apresentado. O que o Paulo Guedes disse, na verdade, é: confirmo que a gente quer tirar a desindexação do INPC, mas a gente vai fazer uma correção que é pelo menos a inflação. Ninguém vai perder poder de compra aqui, ninguém vai ser corroído pela inflação, especialmente os mais pobres, que estão diretamente olhando ali para os ganhos do salário mínimo, né, para o poder de compra do salário mínimo e também, claro, para os beneficiários do INSS
aqui no Brasil. E aí ele arrematou explicando o que ele está querendo com essa PEC. Abre aspas, disse Paulo Guedes. A PEC, que está combinada já de sair, combinada politicamente, né? Ou seja, bateu um tel ali para a galera do Ciro Nogueira, com compromissos, inclusive, assumidos politicamente para fazer com que essa PEC seja apresentada, caso o Jair Bolsonaro seja eleito, né? Em parênteses ali, volta a falas dele. É a taxação sobre lucros e dividendos para pagar o Auxílio Brasil. Isso está acertado politicamente, diz Paulo Guedes. Continua. Isso tem que acontecer rápido, justamente para garantir o ano que vem. Por quê? Porque hoje o Auxílio Brasil acaba no dia 31 de dezembro nos R$ 600 e a partir de janeiro volta para o patamar dos 400. Lembra que eu falei que ele conseguiu ali uma lei para driblar a lei de responsabilidade fiscal, falando que, não, esse gasto é temporário por conta de uma situação de emergência? Agora, essa desculpa cairia e ele precisaria de uma outra PEC para tornar permanente isso, mas aí você não tem como fugir da LRF, você precisa prever uma fonte de recursos, e esses recursos sairiam exatamente dos dividendos e dos lucros, das taxas cobradas sobre lucros e dividendos.